Ramon na área. Fala, Ramon. Opa, Marcelo, tudo bom? Tranquilo? Beleza, cara? Tranquilo, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Tá tudo tranquilo aí também, o som? Tranquilo, tirando que eu não tenho boné também para disfarçar esse cabelo de quarentena aqui, o resto tá tranquilo. Eu gostei da ideia, tá todo mundo de boné. Não, o meu é Fala, boné, Fábio, meu porque parceiro do Acre. cabelo aqui já tá sem cortar faz uns 2, 3 meses, eu acho. Tá osso, né, velho? Eu também tô sofrendo aqui. Então, Ramon, boa noite. Representante do Ceará com muito orgulho. Assim, orgulho para mim, porque eu te vi, não me lembro o ano, acho que 2010, São Sebastião do Paraíso, foi a primeira vez que eu vi tua cara É, também não naquele lembro o ano. Na Copa Copa América que teve América a clínica de Sub-18, treinadores. e teve a clínica de nível 3 em São Sebastião do Paraíso. Aí ali eu falei, pô, você foi com uma namoradinha, não sei se é a mesma até hoje, mas isso não importa. É Aí a eu mesma falei, ainda, porra, tá? E ela tá é assistindo a aí, é a mesma? Ah, mesma. que bom. É a mesma. Parabéns para vocês, então. Eu não queria dar mole aqui, né? Não, é a mesma. 11 anos já. E show, parabéns para os dois. Paciência danada dos dois. E, e é isso, cara. Participar de clínicas, um cara novo, um cara de um estado distante dos grandes centros, apesar que hoje em dia o Ceará tem um time de NBB já sedimentado há bastante tempo. E é isso. Queria te agradecer por ter aceitado o convite meu e do Shampoo. E queria que você se apresentasse, contasse a sua história, a sua trajetória desde o dia que você começou até hoje. Não, primeiro eu que agradeço o convite, a lembrança sua de ter me chamado. Tem muita gente boa aqui no Ceará e eu agradeço eu ter sido o escolhido. Podia ter sido qualquer outra pessoa que seria bem representado o Estado. É, Show. vamos lá. Eu comecei no basquete, Marcelo, eu acho que praticamente quase igual a todo mundo que não tinha uma influência do basquete em casa. Né? Eu era ruim no futebol, era grande e fui para o basquete. Acho que praticamente quase todo mundo que não tem um pai, um tio que jogou basquete na família é desse jeito. Né? Ó, eu não tinha, sou pequeno e sou bom de futebol. Então você é uma exceção Pequeno à é regra. só um anão, né, velho? Então você é Mas uma vai. exceção à regra. Então eu comecei com meus 13, 14 anos na escola, onde os meus amigos iam na hora do intervalo, na hora do recreio, ao invés de ir para futsal, eles sempre iam para o basquete. E aí eu já tinha um tamanho considerável. Aqui para o Ceará eu sou um cara bem alto, né? Eu tenho 1,90. Então, com esses 13, 14 anos, eu comecei a ir na hora do recreio, né, do intervalo, e me chamando e tudo mais. Aí eu comecei a me interessar para saber como é que funcionava. Eu ia sem saber de nada. Era aquele cara que pegou a bola, não sabia o que era drible, não sabia passe, não sabia o que era dois passes, não sabia nada. Então eu fui pela brincadeira dos amigos. E aí, nessa empolgação, um dos meus amigos me chamou para ir treinar logo na seleção do colégio. E aí eu fui nessa seleção, acabei não dando certo, porque naturalmente eu não tinha nível para estar na seleção, eu estava começando a saber o que era basquete. E aí nessa trajetória, meu pai me matriculou numa escolinha e eu tô lá, eu tô no basquete até hoje. Tive um, tive uma, tive uma sorte danada de, assim, no meus primeiros 3 meses eu ir nesses famosos rachas, né, nesses jogos no meio da rua, e uma pessoa que estava lá me viu e me levou, achou eu muito grande, né, para a época, e me levou para treinar na seleção cearense, já eu com 3 meses de basquete no máximo. E aí, quando eu cheguei na seleção cearense, o professor gostou bastante de mim, me incentivou bastante a continuar, e aí eu não parei mais. Show. E técnico? Como é que você entrou com isso na sua cabeça? É, eu tenho meus dois pais são professores, dois pais. Então, meu pai é professor de geografia e minha mãe é professora de matemática. Então, eu sempre tive vontade de ser professor. Sempre tive. Eu queria muito, na época de escola,
sempre pensava em ser professor de história, biologia, então sempre encaminhei para o lado de ser professor. E aí eu acho que, por eu estar no basquete, esporte direto, acabei tendendo mais para a educação física, porque professor eu sabia que eu já queria ser. E aí, como eu estou no basquete, fui gostando, então desde novo eu não tinha muita dúvida que eu queria ser professor. Eu só fui me direcionando para que linha de qual área que eu ia seguir. E aí eu acabei optando pela educação física. Show. E aí, e o técnico de competição? Como é que virou isso aí? Eu já entrei na faculdade, né, e acho que já no meu terceiro semestre, que é onde tem a disciplina de basquete, até você estava conversando numa live hoje mais cedo, que eu participei um pedaço, e realmente na disciplina da faculdade a gente não tem muito contato com o basquete competitivo. A gente tem aquela noção de... Não aprofunda, né? Não aprofunda. Você tem aquela noção de realmente dar aula de educação física do basquete. Então, se eu vou ser professor de educação física numa escola, eu vou trabalhar com basquete 2 meses na minha programação do ano, eu tenho condições totais de dar 2 meses de aula de basquete. Mas aí, sim, quando eu entrei nessa cadeira da educação física, a professora era do basquete, que é uma coisa que às vezes nem sempre é, né? Às vezes nem sempre na faculdade é um professor realmente do basquete. Então eu tive uma professora do basquete, onde ela estava tendo que se ausentar de uma escola que ela estava trabalhando. Na verdade, ela ia tirar uma licença. Ela ia tirar uma licença, e aí nessa licença que ela foi tirar, a gente conversando, tudo mais, durante a faculdade, ela me chamou para ser estagiário dela lá nessa escola. E aí eu fiquei nessa escola ainda como estagiário e fui começando a pegar o gosto de estar realmente à frente de uma equipe competitiva. Aí eu tive uma ideia, junto com um amigo da época também da educação física, que a gente montou um projeto social para, a gente poder dar treino para os meninos e treinar a nossa parte também como professores. Então, praticamente isso foi caminhando junto. Tanto essa oportunidade no estágio, como essa... Eu pensei, não, eu estou no estágio, eu tenho que aprender mais, eu quero trabalhar com basquete, então eu fui também para essa linha do projeto social. E aí, e depois, eu já te vi com camisa do basquete cearense naquele CBC Sub-16 lá em BH. Sim. Já te vi com camisa do Santa Cruz no Sul-Americano em Novo Hamburgo. E você é do Ceará, né? Santa Cruz é de Pernambuco. Você é do Ceará. Conta aí a sua trajetória depois que você terminou a faculdade, virou técnico e essas loucuras de me explicar essa questão de ter jogado com a camisa de Pernambuco, você sendo do Ceará. Como é que foi essa química aí para vocês conseguirem disputar Novo Hamburgo? Quando eu comecei esse estágio, né, eu tive uma trajetória no basquete aqui como estudante com técnicos muito bons. Então eu trabalhei, fui atleta do Daniel Russo, né, que você conhece, que hoje em dia é o técnico do NBB, do basquete cearense do NBB. Eu fui aluno também do Wilson, que hoje em dia está em São Paulo, que vive dando pulo aí na Argentina também. Ele foi meu professor aqui no Ceará. Sim, sim. Então, quando eu estava nesse projeto social e nessa escola, eu acabei tendo contato com um outro professor, que é carioca, inclusive, não sei se você conhece, que é o professor Moreira. E ele já está aqui no Ceará há bastante. Ele já está aqui no Ceará há bastante tempo. Está aqui há mais de 20 anos, se eu não me engano. E aí, ele soube que eu estava fazendo esse projeto e tudo mais, e me convidou para estagiar com ele. A equipe dele era um nível mais competitivo das que eu estava trabalhando. E aí, com esse contato com ele, eu voltei a ter contato, eu fiquei com ele em torno de 1 ano, e ele falou de mim para o Daniel. E na época o Daniel era o técnico da seleção de base aqui do estado. Na época que tinha os brasileiros de base. E aí o Daniel soube de mim, a gente já tinha trabalhado junto com eu como atleta, eu tinha sido aluno dele por 5 anos, mais ou menos.
E aí ele me convidou para ser um estagiário, isso ainda na faculdade, para eu ser um estagiário de uma das comissões da seleção cearense que estava se formando naquele ano. E aí eu fui para essa linha mais competitiva, trabalhei lá com o professor Daniel na seleção cearense, e aí, inclusive, estou com ele até hoje, né? Estou com ele, tem estado junto até hoje, trabalha junto. E aí essa história do sul-americano aí, você me viu do Santa Cruz, é uma coisa a mais, depois de muito tempo ainda. Santa Cruz é o Carlos, né, que é o técnico de Pernambuco, que ele é amigo nosso aqui. E aí, como você sabe, a dificuldade de fazer basquete é grande. No Nordeste, mais ainda. Então, para a gente ir daqui do Ceará para o Rio Grande do Sul, é um planejamento enorme. É um continente que atravessar, né? Pois é enorme essa logística. E aí a gente resolveu fazer uma parceria, na verdade, e aí essa parceria é a situação. A gente consegue levar 7 caras aqui do Ceará, 8, 10, e o Carlos leva mais 10 de lá, e a gente vai e faz um time para jogar. Porque a gente pensou... É o tal do A e o B, Santa Cruz A e Santa Cruz B, é isso? Que a gente monta na hora, a gente conversa, não, Carlos, esse menino aqui é assim, 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 e aí esse aqui, como é que é, qual a posição dele? A gente vai montando, conversando durante o período de planejamento, e quando chega lá no congresso técnico, congresso não, né, uma semana antes, que é a hora de mandar a lista oficial, a gente já define os atletas que vai para um, vai para outro, porque foi uma solução que a gente encontrou de estar sempre participando. Claro, claro, de levar mais garotos. Muito legal. Pode ser que esse ano, 2019, eu tinha 12 atletas. 2019, na categoria sub-16, a gente foi só com o time do Ceará. Mesmo assim, a gente usou o nome Santa Cruz. Mas foi com 12 atletas. Mas nos anos anteriores, tinha ano que a gente ia com 8, 7. Não dá para jogar lá, até pelo regulamento. Né? Também não dá para jogar com 7 pessoas. E aí é bem melhor a gente estar participando todo ano, dando oportunidade para 5, 6, 7 jogarem todo ano, do que, não, esse ano não vai porque não formou time. Então a gente foi uma escolha nossa. E aí tá nessa parceria eu e o Carlos, eu não, né? No caso a EBDR, tem onde eu trabalho com o Carlos, a gente está nessa parceria nos últimos 4, 5 anos, se eu não me engano. Isso a gente faz para fora, né? Para longe. Aí os campeonatos regionais, Rio Grande do Norte, Ceará, próprio Pernambuco, Alagoas, esses eventos a gente vai com a equipe do Ceará mesmo. Show. Ramon, dá um panorama geral do basquete no Ceará, assim. O Marcelo Cruz, meu amigo Marcelo Cruz, um grande árbitro, perguntou sobre como é que são as competições estudantis aí no Ceará, mas fala também sobre federação, base, adulto, se tem liga que tenta suprir algum problema que a federação possa ter, feminino, que é um outro assunto muito importante. Dá um panorama geral do basquete cearense aí pra gente, por favor. Tá. Todo estado tem liga independente. Aqui não é diferente. Acho que você conversou com muitos técnicos aí, praticamente toda a federação trabalha junto com elas ou é rachado? Não, igual alguns a federação é rachada totalmente. É aquela federação que se tiver uma foto de que você jogou um jogo para uma liga, você não pode mais nem jogar pela federação. Então, ditadura é legal. A gente tem um presidente de federação, como muitas outras no Brasil, já está aí há anos. Quando eu era atleta, quando eu tinha meus 15 anos, ele já era o presidente. Eu estou com 31 hoje. É o tal do coronel? É o coronel, é o militar. Então, ele é na linha dura. Sei. Então, vamos linha lá. dura, mas não faz tudo que tem que fazer. Pô, que linha dura é legal, né? Pois é. Linha dura só para o que convém. Só para o que convém a ele. A gente tem hoje em dia, em relação a clubes, nós temos 2 ligas. Né? Pelo menos aqui em relação à capital. A gente tem algumas ligas no interior. O interior se movimenta bastante entre eles mesmo. Mas na capital nós temos 2 ligas, que é a da federação, com a Série A e Série B, e a Liga
cearense que está iniciando no seu terceiro ano. A Liga Cearense tá com tem duas competições, né? Tem a Sub-18 e a adulta. E a adulta masculino e feminino. Então nós temos essas duas federações, essas duas ligas. E aí na federação é onde, hoje em dia, é onde está tendo mais times em relação ao adulto. A federação ainda consegue se manter bem em relação às equipes, dá em torno de 30 equipes no campeonato. Pô, 15, bastante. 15 na Série A, 15 na Série B, com alguns problemas. Algumas equipes do interior interior e região metropolitana mais próximas acabam conseguindo jogar também aqui na capital. Então, bacana. O nível é bem alto. Não é aquele campeonato com nível fraco, o nível é bom. E aí na Liga, em relação à federação, continuando antes de a gente mudar para a Liga, a federação em relação à base é nula. A gente teve um evento ano passado, depois de uns 4 anos sem ter nada, mas foram 3 times só no Sub-15. Foram 3 times que o campeonato durou nem 2 meses, eu acho. Então, foi um rodízio duplo. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz ontem para a Márcia na questão do feminino, né? Pô, 30 equipes de adulto e 5 de base. Se tem 30 equipes de adulto, é porque em algum momento esses garotos jogaram base. Esses atletas que hoje conseguem formar 30 equipes de adulto, em algum momento eles tiveram base. Então existiu alguma base forte aí, com certeza, durante algum tempo, e formou esses caras aí. O que aconteceu nesse meio do caminho que hoje só tem 5 equipes de base? E aí é uma outra pergunta que não tem muita resposta, mas tem como a gente prever, né? Como será daqui a 10, 15 anos, tendo 5 equipes de base, 3? Como que vai ser? Será que consegue chegar em 30 equipes, em 2 divisões? Marcelo, o que aconteceu nesse meio do caminho aí para ter esse problema, que na minha opinião é um problema? Tá. Não, com certeza, é um problema. Quanto mais equipe de base jogando, mais atleta você forma, independente se vai virar profissional ou não, mas vão ser atletas, vão ser consumidores do basquete, independente se vai virar jogador ou não, mas vai estar envolvido no basquete. Multiplicadores do basquete. Isso, vai colocar, esses meninos vão colocar um filho na frente para virar jogar basquete, então tem que ter mais clube, isso aí com certeza. Só antes da gente continuar, em relação ao feminino, o feminino é nulo. Tá? Em relação à federação, não tem. Federação base não tem feminino. Eu estou puxando aqui na memória, mas eu acho que feminino de federação, eu estou pelo menos uns 8 anos não tem campeonato. De cabeça, assim, de memória. No Rio também está meio assim, mas é triste. O adulto ainda tem 3, 4 equipes no feminino adulto. Ainda consegue fazer alguma coisa. Mas na liga, na federação também faz tempo que não tem. Em relação aos clubes, Marcelo, o que aconteceu é o seguinte: a gente tem alguns clubes tradicionais aqui no Ceará. Você já deve ter ouvido falar no Náutico, no próprio Círculo Militar, que é nacional, tem em vários estados do Brasil. Nós temos o Clube dos Diários. E esses clubes, a gente teve um pequeno empecilho, que foi o presidente da federação. O presidente proibiu esses clubes de participar da federação, dos jogos de base, por conta de dívida, aquela coisa, você vota em mim, eu tiro a sua dívida, eu anulo, mas não quer voltar, e aquela coisa política. E aí, nessa situação, ele acabou barrando os clubes, e esses clubes não se sentiram mais animados em fazer basquete. Então, esses clubes ainda tem o Diários, tem o Ideal, mas na maioria desses clubes é mais basquete recreativo, é escolinha só para o menino brincar um pouquinho, não tem mais equipe de competição na base. Inclusive, na nossa equipe lá, que eu trabalho num dos clubes que tem aqui no Ceará, né, de competição, nós temos 70 alunos, para você ver. É bastante coisa. Seria bem mais interessante
ter 6, 7 equipes para a gente poder fazer basquete, porque ia aparecer mais aluno. Com certeza tem aluno que não tem mais condição de entrar lá na nossa equipe, porque a gente não tem mais espaço. A gente tenta fazer basquete do jeito que dá. Aí, como eu te falo, a Liga esse ano fez base. Nos últimos 3 anos, a Liga fez base, fez sub-18. Esse ano ela subiu para sub-20. Para sub-20 na Liga. E aí os nossos times lá do clube, a gente coloca 4, 5 times no campeonato sub-20. A gente bota menino de 16 anos para jogar no sub-20, menino de 17, 18, alguns meninos de 15 anos. Então é nesse nível. Então a gente consegue sempre colocar 5 equipes na liga e aí aparece mais umas 6, 7 equipes no sub-20. E aí, tipo, esse ano no sub-20 deu uma parada agora por conta da pandemia, mas esse ano tava com 12 equipes, se eu não me engano. Dessas 12, eu acho que esse ano a gente colocou 4 esse ano. Então, das 12 equipes, 4 é do nosso clube. Então, tá funcionando dessa maneira. Então, daqui a 20 anos, vai... E o basquete escolar? Basquete escolar é onde o feminino aqui ainda consegue sobreviver na base. Na federação é nulo. O feminino consegue sobreviver no escolar ainda, mas muito pouco. Se eu não me engano, como eu não estou trabalhando em escola atualmente, o feminino eu não tenho muito contato, até porque eu só estou trabalhando com o masculino. Mas o feminino, se eu não me engano, quando é para disputar jogos escolares, se eu não me engano, deve aparecer umas 4 equipes femininas, 4, 5, para jogar. No masculino, pouco, né, no masculino sempre é mais fácil fazer, né, ter equipe masculina é sempre mais fácil. Então, no masculino sempre aparece mais equipes. E aí, no masculino, a mesma liga que faz a liga de clubes, ela faz a liga escolar. E a liga escolar está bem fortalecida nesse sentido, pelo menos com o masculino. Entendi. Eu fico triste pela questão do feminino, né, cara? Que, assim, na maioria dos estados, inclusive no Rio de Janeiro, que é da onde eu sou, o basquete feminino está praticamente acabando, em questão de adulto, em questão de base também. É muito difícil, cara. É meio que está sendo uma regra geral do Brasil aqui. Você é o 21º episódio agora. Não, vai ser o 22º. E a maioria, o feminino é bem devagar, bem fraco, pouco. A base também está sempre menor do que o adulto. Quer dizer que, em algum momento, o basquete foi fomentado, né? E aconteceu alguma coisa num bom período, sei lá, 10, 12 anos, que aí mingou, ficou pequeno, perdeu espaço. E isso é muito triste para a gente que é apaixonado por basquete, né? É muito triste. A gente até tentou, Marcelo, lá, só um pouquinho do feminino, a gente até tentou no início desse ano fazer um feminino lá no clube. A gente trabalha já com masculino lá no clube há bastante tempo. Eu estou lá no clube, lá na IBDR, atualmente há 10 anos, né? E a gente tentou esse ano voltar com o feminino. Só que aí a gente teve pouca adesão, mas mesmo assim a gente ia continuar, só que aí veio a pandemia, né? Aí a gente parou tudo, tá todo mundo parado, e aí a gente vai tentar ver se a gente analisar ainda, saber se a gente tenta retomar esse ano ainda ou não. Mas a gente estava tendo uma quantidade considerável de meninas. Estava dando umas 12, 13 meninas para uma situação que não existe, né? Que é basquete feminino de clube, mas com idades totalmente diferentes. Tá? Menina de 12 anos, de 17, 18, 15, então totalmente fora do padrão de idade. Não dá para montar uma categoria e desenvolver, né? Não dá. A nossa ideia esse ano... a realidade da menina de 12 junto com a de 19, 17 é difícil. Pois é, a nossa ideia esse ano era ficar com esse grupo, né, fazer crescer para ano que vem a gente começar a tentar dividir por categoria. Esse ano a gente ia para retreino, alguns amistosos, para poder incentivar elas e chamar mais gente. Uma categoria livre, né?
Ia ser uma categoria livre. É brabo. Entendi. Ramon, tirando assim as pessoas que não merecem ser citadas nessa live, que até a gente tem que falar pelas partes ruins, né, pelas mazelas do basquete, quais são as pessoas do basquete cearense que merecem a moral de serem citadas como boas pessoas? Você falou que muitos técnicos podiam estar aqui no seu lugar. E aí, beleza, vamos lá. Daniel Russo, Ramon. Quem são as outras pessoas que você tira o chapéu, que você acha que merecem moral? Aquele que carrega o time nas costas, aquele abnegado que às vezes vem do interior para jogar um jogo só, viaja 3, 4 horas, traz os garotos no carro, paga do bolso. Quem são as Marcelo, pessoas que fazem o basquete do Ceará acontecer? Nós temos muita gente boa aqui, viu? Muita gente mesmo. Eu vou citar alguns, pode até ser que com certeza eu vou esquecer alguns na cabeça, mas nós Depois temos... você se vira com eles aí. Depois eu me viro aqui, peço uma desculpa, na hora a gente acaba esquecendo, mas de cabeça, você falou, né? Nós temos o Daniel, que hoje em dia é o que está no basquete cearense, né? Então ele é uma das nossas referências aqui do estado. Nós tem também, eu não posso deixar de falar da professora Dea, né, que é a que trabalha comigo no clube. Nós temos também do interior aqui, nós temos o professor Robson, lá de Sobral, que dá umas 4 horas daqui de Fortaleza, da capital, então ele está sempre aqui com a gente, é um parceiro também. Deixa eu ver aqui mais, nós temos o professor Moreira, que eu falei para você, né, que ele é pronto, se tem alguém para falar do feminino com capacidade, é ele. Ele só trabalha com feminino hoje em dia não, há 20 anos. Então ele realmente é um lutador do feminino. Então ele é também um dos que continua aí na luta do basquete. Nós temos o professor Eric, o professor Betinho, nós temos a minha esposa mandou uma mensagem aí, nós temos o Ricardo lá de Juazeiro, né, me ajudou um pouquinho aí, nós temos a Claudinha, que é do Juvenal. Então nós temos o professor Weber, do Farias Brito, muito bom na formação, mas em relação a clube mesmo que eu posso falar, puxando para clube mais para a minha realidade, né? A gente, né, a professora Sofia, Betinho, Dea, o Robson lá de Sobral, o Ricardo, esses são os que estão em clubes, né? Os demais estão batalhando no basquete, mas na área escolar. Show. Aí então, tu me deixou aqui, deu um problema, viu? Porque quem eu esqueci de citar aqui depois problema seu. Depois vai reclamar. Depois vocês saem na pesqueira aí, meu parceiro. É com vocês aí. Você que anotasse antes aí e lembrasse, mas... Então, você entrou no meu radar, eu falei aqui no começo da live, mas tinha pouca gente. Você entrou no meu radar, cara, eu tenho quase certeza que foi em 2012, São Sebastião do Paraíso, numa FIBA América. Mariana, ajuda aí, Mariana, se tu lembra. Eu acho que foi em 2012 mesmo, numa clínica da Escola Nacional de Treinadores de nível 3, junto com um FIBA América Sub-18 masculino. Isso. Foi ali que eu te vi pela primeira vez e tal, a gente não conversou muito, talvez nada, mas entrou no meu radar ali e falei, pô, e aí depois a gente teve outras oportunidades de se encontrar em Novo Hamburgo e tal, que aí a gente teve como conversar mesmo, e aí eu vi assim um garoto de longe, bem longe de São Sebastião do Paraíso, novo, interessado em aprender, né, em se capacitar, e aí eu vou entrar em um tema que eu uso 3 palavras-chave, né? Plano de carreira, capacitação e Escola Nacional de Treinadores. Como é que você planeja ou planejou em algum momento da sua vida um plano de carreira assim? A gente sempre tenta que seja longo, que seja próspero, etc. Como que você vê um plano de carreira e sobre a Escola Nacional de Treinadores? O que você tem a falar? Só antes de eu entrar nesse assunto, acho que você não lembra, mas lá em São Sebastião do Paraíso, a gente trocou uma pequena palavra naquele ônibus. Com certeza você não vai lembrar que eu tinha certeza que daquele ônibus a gente ia morrer. E foi quando a gente foi embora, que era um nevoeiro
danado na cidade, que eu não via nada na janela, e eu fiquei pensando, como é que o motorista está enxergando a pista? Eu não sei se Cara, você eu não me lembra lembro disso. disso. Foi quando a gente Não foi lembro embora já. disso. Foi no último dia. A gente acabou o curso, a gente No último teve dia. a coincidência de pegar o mesmo ônibus de volta. Não lembro agora para qual cidade a gente estava indo. Eu sei que eu ia pegar Para um avião. Ribeirão, para poder pegar o Ribeirão, né? avião, era isso aí. Pronto, a gente estava indo para Ribeirão e aí, naquele ônibus ali, eu tinha certeza que a gente não ia sair dali mais. Porque eu não via nada na minha Pô, frente, não via nada. que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente está aqui até hoje. De vez em quando eu ainda brinco com a minha esposa, que ela estava lá comigo na época, né? E a Ela gente, estava pô, lá. ela estava lá e a gente. Aí o Evaldo mandou, e o Evaldo estava nesse ônibus também. Não lembro, Evaldo. Evaldo estava lá também, é verdade. Eu lembro do Evaldo O na Evaldo, clínica, eu eu não me lembro lembro do de ter Evaldo no conversado ônibus. com ele. Com o Mas que Evaldo bom eu que a gente conversei saiu com ele vivo, numa né, Evaldo? arquibancada lá. Pô, Que bom que a graças a gente saiu Deus, não. vivo. Ia acabar o basquete no Piauí, no Ceará, tá doido? Pois é. É, vamos lá, plano de carreira. Plano de carreira, eu sempre, como eu falei, desde o início eu pensava em ser treinador. Então eu penso em continuar trabalhando com basquete futuramente. É, eu gosto muito da base, gosto muito da base. Então eu queria muito continuar trabalhando com base, não pretendo mudar isso. Lógico, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas se eu puder definir uma categoria para trabalhar, seria base. Ficar na base, sempre me capacitando para trabalhar melhor nessa categoria. Tenho outras, como a gente é educador físico, né? Então eu tenho outras 1000 profissões, né? Então eu concilio essa vida de treinador atualmente com a vida de personal trainer. Então eu vou, e até pouco tempo atrás eu conciliava com outro emprego. Eu era da prefeitura, eu era professor da prefeitura, eu era personal e eu era treinador de basquete. Então eu trabalhava manhã, tarde e noite. Era aquela que acordava 5 horas da manhã para trabalhar e ia dormir meia-noite. Então, aí no último ano, eu conversando com a minha esposa, eu resolvi sair da prefeitura por um tempo. E aí para poder também aliviar, não adianta ficar só vivendo, só trabalhando, você tem que viver um pouco também. E aí, desde o ano passado, eu decidi ficar só como personal e técnico de basquete e me capacitar cada vez mais nessas duas linhas. Sim. Escola Nacional de Treinadores, aquela foi a primeira que você fez, aquela primeira clínica lá? Eu não lembro por data, mas eu fiz duas nível 1 e uma nível 3. Eu não lembro se a nível Teve 3... alguma aí? Teve alguma Teve, próxima de você aí ou teve. tudo você teve que rasgar o. Não, as duas nível 1 foram aqui. Não, minta. A primeira que eu fiz foi nível 1 em Pernambuco, lembrei agora. Foi o nível 1 em Pernambuco, que só assim, eu Já e um é mais amigo meu, perto. já é mais perto, eu e um amigo meu que fomos aqui do Ceará, porque foi um dos problemas também do presidente da federação na época, que ele não liberou ninguém para ir, porque ele era brigado com a Federação de Pernambuco e ele queria trazer para cá, né, para o Ceará. Mas aí, E aí, como ele é dono de todo mundo, ele não liberou ninguém, é aí ele isso? não, ele, não, eu vou trazer para cá, vou trazer, e realmente, se você tem a promessa de que vai chegar um aqui, é melhor esperar. Mas na época eu preferi ir, né? Inclusive era com o Manhano na época, lá em Pernambuco. Aí eu, não, Para eu quero perder uma conhecer, oportunidade dessa? pois é, não, eu quero ver o Manhano, quero trocar esse conhecimento com ele. Aí eu fui nessa de Pernambuco, e aí teve um aqui em Fortaleza, eu acho que passou mais de um ano para ter, mas teve. Teve um aqui em Fortaleza, e aí eu fui naquela também lá de São Sebastião, né? Foi isso, Evaldo. O Evaldo botou, a gente fez junto. Fez também aqui em Fortaleza. Então o Evaldo estava comigo nas 3 quintas. E teve uma também no Rio que eu me inscrevi para o nível 2, mas acabou não dando certo e eu tive que cancelar. Sobre a escola, tem que ter. Essa é a minha posição. Tem que ter. Tem que ter. Independente, como o Brasil é um país muito grande, eu acho que não é viável ter como essa de São Sebastião, só lá. É muito longe para a gente do Nordeste ir para lá. Na época mesmo eu tive que fazer, É injusto, né? eu fiz rifa para ir com meus alunos na época, vendi bola de basquete, então fiz muita coisa
para poder ir. Meus pais me ajudaram muito, eu estava iniciando ainda, então foi muito, muito gasto para a gente poder ir nessa. Então eu acho que escola de treinador tem que ter, eu acho que a CBB, ou não, ou a gente mesmo como técnico, eu até vi a sua participação hoje na live que eu assisti mais A cedo. gente mesmo que tem que A fazer. gente Se a mesmo gente for esperar da fazer. CBB, nossos bisnetos talvez vão ver. Pois é, eu só discordei um pouquinho de você, da live que você falou mais cedo, que você acha que tem que ser mais do Estado, né? Eu acho que tem que ser mais da região. Você até citou o exemplo do também. Daniel e do Dornelas, de Pernambuco. Eu acho que tem que ter, vamos fazer em Pernambuco, para pegar Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Alagoas, que é ali perto. Vamos lá. Vamos chamar 2 técnicos daqui da região que estejam em nível acima, NBB, LBF, e traz um cara de fora, se for necessário, dependendo do nível que for dependendo de quanto custar, isso. Tem que capacitar. Ontem com a Marcinha, foi falado comigo sobre a questão do CREF, que tinha gente no interior da Bahia que trabalhava sem CREF. Eu acho o seguinte, o CREF é muito abrangente, a gente falou isso antes também, é um curso muito abrangente que não aprofunda exatamente no basquete. Então, Sim. Talvez alguém que jogou e que mora no interior tenha a capacidade não de fazer uma capacitação de professores, mas é melhor esse cara estar fomentando o basquete, ter uma equipe ali, ter uma escolinha, do que não ter nada. Sim, Essa concordo. é a minha opinião. Concordo. Entendeu? Porque assim, quem sabe andar consegue dizer para quem está rastejando, engatinhando, como é que anda. Sim. Talvez ele não vai dizer como é que o Bolt tem que correr 10 segundos em 100 metros. Entendeu? Essa é a diferença para mim. Eu acho que você tem que regulamentar. Quanto mais regulamentado, melhor, na minha opinião. Vai ser professor de educação física, tem que estar fazendo a faculdade, tem que ser formado. Vai trabalhar com basquete, tem que ter um curso, tem que ter um certificado. Mas se você está lá no interior, inclusive lembrei agora, tem um professor que eu esqueci para citar logo ele, o professor Cláudio, lá de Pentecoste. Ele não é formado. Ele vai deixar de é um projeto social que ele tem lá. Ele vai deixar de fazer o projeto social porque ele não tem uma capacitação no basquete, ele não tem um nível 3. Não é justo. Claro. Não é justo. Né? Então, eu acho que e às vezes não recebe nada, é o único projeto da cidade. É muito melhor ter do que deixar de ter por causa desse bando de exigência, assim. Sim, e assim, até porque por exemplo, o rendimento são para poucos. Sim, Se você sim. pegar 1.000 pessoas, 1.000 atletas, um vai virar profissional. Os rendimentos são para pouco, não é para todo mundo. Claro. A gente tem que pensar mais no esporte como uma parte social mesmo. Sim, e como também como a gente falou no início, como formar essa pessoa, além do social, além de formar para a vida, pensar que ele vai ser um consumidor de basquete. É importante para a gente, como quem trabalha com basquete, ter consumidor de basquete. Tem um cara que vai comprar uma bola, tem um cara que vai botar o filho quando for mais velho. Eu mesmo trabalho como personal, eu tenho alguns alunos também de personal, é o cara que vai usar o basquete como atividade física quando for mais velho. Então é importante para a gente esse tipo de basquete também. E assim, por exemplo, as escolas nacionais, por exemplo, aqui na Argentina, a ENEBA, ela não te obriga a ser graduado em educação física, beleza? Mas é um curso com uma carga horária grande, com uma exigência muito grande e que certamente em questão de basquete aprofunda muito mais do que uma graduação de educação física hoje no Brasil, Sim. Por melhor que seja. E a gente usando essa questão da lei para poder atuar tem que ser graduado em educação física, se a gente tivesse a capacitação bem feita por uma Escola Nacional de Treinadores, a gente ia ter um diferencial em relação ao mundo. Porque ninguém tem essas duas exigências, da graduação em educação física e mais da Escola de Treinadores. Eu acho que a gente teria essa vantagem de ter os técnicos mais capacitados do mundo, além do melhor material humano do mundo que eu acho que tem no Brasil. Com certeza. O melhor material humano do mundo, com os técnicos mais capacitados do mundo, a gente, com certeza, em médio e longo prazo, ia dar um salto a nível internacional, em questão de competitividade, etc. E aí entra a questão de mini basquete, massificação e tal, tudo isso que a gente meio que mapeou aí
que o basquete está definhando, está entrando numa recessão de praticantes, número de praticantes, que é muito triste. E essa é a minha opinião também, concordo com você. A NTB, ou a Escola Nacional de Treinadores, ou Escola de Treinadores, Escola Brasileira, não importa a sigla, tem que ter, a gente tem que se juntar e criar uma metodologia, uma filosofia unificada que a gente consiga capacitar os treinadores, porque só esperar sair da graduação de Educação Física e botar o cara para dar um treino de escolinha, sem nenhuma orientação, a gente vai estar correndo atrás do rabo. Isso. E correndo atrás do rabo a gente não chega em lugar nenhum. Isso é triste. E se capacitar indo só algumas clínicas em pequenas partes, tipo, às vezes tem uma clínica em São Paulo, nem todo mundo pode ir. Eu não falei, tem que... O Brasil é muito grande. Eu acho que além de ter essa questão, reforçando, eu acho que além de ter essa questão de ser um exigido a clínica, tem que pensar no Brasil como um país muito grande. Não dá para pensar no Brasil tendo só Rio, São Paulo. Lógico, lá vai ser a potência, a gente não tem dúvida disso. Basquete, São Paulo, não tem comparação. Mas... Eu tô mais para Santa Catarina e Paraná, hein? Hoje em dia os caras deram um salto de qualidade muito grande. Sim, inclusive eu estava nos últimos 2 anos, eu estava lá do lado de lá também, eu fiz uma clínica lá não lembro agora, foi com o Léo Brown, eu fui fazer também nos últimos 2 anos lá com o Gustavinho, com o Guerrinha, muito forte lá, não conhecia o basquete de lá, não conhecia assim, né, de ter ido para lá, só sabia de ter enfrentado as equipes deles, mas nos últimos 2 anos eu fiz umas clínicas por lá, bastante forte, muito treinador lá, muito técnico do interior indo nas clínicas. É outro nível, assim, não sei se você sabe que eu fiz as lives lá de Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina tem o dinheiro da Trimania, sim, que paga para as equipes jogarem. Isso, você entra no campeonato de acordo com... Você paga para as equipes jogarem. Imagina isso no Ceará, imagina isso no Rio de Janeiro, que o grande motivo... Tem uma liga lá, uma liga independente, que tem muitas equipes, mas pô, a taxa é baixa, todo mundo pode pagar. A da federação não, a taxa é alta, todo mundo dá como problema o preço das taxas da federação. E, pô, imagina você recebendo... Aliás, o Miller, lá de Santa Catarina, ele me disse que o problema lá é que, pelas equipes receberem dinheiro para participar, tinha algumas que entravam sem treinar, sem nível nenhum, só para receber o dinheiro. Só para colocar e receber. Entendeu? Só para colocar e receber, que aí isso também era um problema, que aí eles começaram a colocar que quem classificava para a segunda fase recebia um a mais, e isso, para incentivar um nível melhor de treinamento. É um incentivo. É um incentivo. Pô, você vai ganhar R$100 para jogar. Pô, eu vou lá, vou botar qualquer pessoa. Vai você, passou na rua, você vai. Ano que vem, eu penso, pô, já vai ter isso aí, são meus R$100. Aquela pessoa que entrou só por entrar já vai querer se preparar melhor, o clube, a pessoa. Claro. E assim vai já é melhor do que faltar, né? O problema do Brasil, Marcelo, é que o pessoal quer muito imediatismo. Quer fazer um projeto e quer amanhã já, começa hoje e amanhã já quer ter resultado. Vamos fazer a escola de treinadores. Não vai ser uma escola para daqui a um ano. Não. Você vê aí na Argentina como é que tem que organizar para ela começar a funcionar 10 anos, fazer, daqui a 10, 15 anos você está colhendo os lucros. O problema do Brasil é que é muito imediatismo. Você só quer fazer as coisas se for para amanhã. Se for demorar 2, 5, 6 anos, o pessoal desiste. Não acha. O modelo também era complicado, né, Ramon? O modelo também era complicado. Pô, quinta, sexta, sábado e domingo, isso não forma ninguém para nível nenhum. Sim. Aqui, por exemplo, é o ano inteiro. Uma vez por semana é presencial. Você tem um monte de exercício online, etc. Não é molezinha, não. E depois tem uma prova pesada para fazer cada nível. Pois é. Eu lembro que eu via a NTB meio que como um caça-níquel, sabe? Porque, vamos lá, nível 1, nível 2, nível 3. 4, 8, 12. Em 12 dias você fazia os 3 níveis. Quem é que aprende isso de verdade, por exemplo? Pois é. E depois não tinha revalidar, não tinha nenhum projeto ou programa ou aviso que isso tinha que acontecer como é aqui, que força a capacitação permanente do técnico, né? E caro, porque senão era igual a graduação. E caro. Nível 3 eu lembro até hoje.
Nível 3 foi caro. Nível 3 eu para sair aqui do Ceará, só a inscrição foi R$ 800. Eu lembro que na época eu como estagiário, começando, R$ 800 foi bem considerável. Até hoje, é dinheiro, até demais, hoje. Então, R$ 800 para você fazer um curso. São Sebastião foi um pouquinho mais longo, a clínica. Mesmo assim, eu também concordo com você, é muito pouco tempo, não teve uma continuidade. Não teve uma continuidade. E hoje em dia não vale de nada. Hoje em dia a minha carteirinha tá lá em casa perdida, eu não sei nem onde tá. Não vale de nada, não vale de Não nada. vale de nada. E Na verdade, começo, nunca me 2010, pediram. Na verdade, nunca me pediram ela para nenhum lugar. Eu acho que eu nunca tive nem que mostrar ela. Sim, é complicado. Sabe onde é que a minha vale? Aqui. Aqui nem vale tive chapéu para ela. Não, vale porque eu sou técnico vale nível 3 no Brasil. Eles não sabem, para eles, a referência deles é o nível 3 daqui. É então, aí, né? Aqui vale. Muito mais do que aí. Então, assim, você teve a experiência do CBC, eu apitei jogo seu lá, basquete cearense, lá da Solar, você tinha aquele dinheirinho da Solar lá, e em São Sebastião do Paraíso. Você participou de Brasileiro de Seleções? Participei. Participou? Eu peguei ainda, como eu falei, né? Oi. Eu peguei no início da minha carreira como técnico, como estagiário, eu ainda fui como um estagiário da comissão para os brasileiros que ainda eram regionais. Então eu fui para Bahia, fui para Paraíba, nos regionais aqui do Nordeste, e tive a chance também de ir como técnico principal para um brasileiro que ainda era segunda divisão, que foi lá em Mato Grosso do Sul. Aí já foi uma época que já era misturado todo mundo, Brasil todo misturado. Então, você, melhor do que muita gente, você vai ter como fazer o parâmetro das duas coisas. Você é a favor do modelo do Brasileiro de Seleções ou do modelo CBC? O que você vê de positivo do modelo do Brasileiro de Seleções e do modelo CBC? Marcelo, na verdade... E o que você acha da gente estar desde 2016, desde 2015, sem ter um Brasileiro de Seleções? Na verdade, eu não sou a favor de um ou de outro, sou a favor dos dois. Eu acho que um não exclui o outro. Não tem problema a gente ter equipes do basquete cearense, Corinthians, Palmeiras, não tem problema de eles participarem da CBC e eles disponibilizarem os atletas para cada estado e formar um brasileiro de estado. Até porque os brasileiros, nem que você faça por região, vai proporcionar um cara da Paraíba. Bem, não, Paraíba teve agora a Unifacisa, o nosso clube lá, parceiro lá de Pernambuco jogando, mas vai proporcionar um time do Piauí que não tem condição de jogar o CBC, mas ele pode jogar o brasileiro de região aqui do Nordeste. Então vamos lá. Piauí não tem CBC, Roraima não tem CBC, Amapá não tem CBC, Amazonas não tem CBC, Acre não tem CBC, Mato Grosso do Sul não tem CBC, Sergipe não tem CBC, Sim. Bahia não tem CBC. Não tem CBC. Aqui aí, Ceará não tem CBC. Sim. A gente teve aquela só. Foi aquela. Foi a única que eu fui, e ainda foi um problema grande, não sei se você lembra, que a federação barrou atletas nossos para jogar lá. Então a gente foi. Eu me lembro que vocês foram com. Eu me lembro. A gente foi com 12 e 3 atletas foram barrados. Então a gente jogou com 9 a competição toda e durante o campeonato 2 se machucaram. Ainda machucaram alguns. A gente terminou o campeonato com 7. A gente terminou com 7. E jogando só para poder não ter WO, para não ficar feio para a competição. No final não tinha mais nem rotação, mas a gente podia. Os técnicos adversários estavam abrindo mão da rotação que era da regra para poder não ser o WO. Para poder, tô com 7 caras, não tenho o que fazer aqui, tô com 5 fora aqui, 3 bons para jogar, mas a federação não libera. Então, voltando, eu sou a favor dos dois, Marcelo. Eu acho que dá para fazer o CBC, se bem que eu acho bem caro, mas dá para fazer o CBC e dá para fazer os jogos de seleção. Inclusive, aqui no Nordeste, ainda conseguem fazer. Eu sei que outras regiões do Brasil também fazem, mas menores. Eu sei que aqui no Nordeste a gente tem Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco que fazem um brasileiro entre eles. É só eles 3. Legal.
Então O eles Sul jogam, também faz, da o região Sul Sul faz, também faz. Então, eles Aí fazem, convida o Espírito Santo e tal, muito isso, legal. a gente aqui do Ceará tenta participar desse brasileiro, eu já me informei, já fui atrás, mas é complicado porque precisa da federação, né? Então Aí entra no não é Coronel uma ajuda tão grande, porque por mim, quanto mais competição, melhor. Quanto mais competição, melhor. Por isso lógico. que eu acho que um não exclui o outro. Eu acho que dá para ser feito o CBC, Mas, dá por para ser exemplo, feito. sem ter o brasileiro de seleções, que é uma coisa democrática, que os 27 estados participavam, e aí vamos lembrar, né? Função da federação, fomentar, promover e regulamentar os campeonatos de basquete, beleza? Sem você ter o brasileiro de seleções, tem alguns estados que não têm base. Por exemplo, o Sim, sonho do Kelson lá de Roraima e do Felipe do Amapá era ter base no estado deles. Entendeu? É mais ou menos como o feminino que você falou aí, como em alguns sim, outros estados falou do feminino, que simplesmente não tem, é nulo, não existe. Então, se tivesse o brasileiro de seleções, alguém, o presidente, o coronel, não vou falar o palavrão que veio à cabeça aqui agora, ia ter que fazer. sim, Ia ter que fazer, velho. Porque senão ia passar vergonha, ia chegar lá e tomar de 100-0. Ei, o que você está fazendo o que aí nessa cadeira? sim, Entendeu? sim. Então, assim, a falta do Brasil de seleções ela é muito nociva ao basquete brasileiro. E Não, aí agora eu vou te certeza, fazer com uma certeza. pergunta. Fazer uma pergunta. Você acha que aquele CBC caro do jeito que é, com hotel 5 estrelas, passagem aérea, aquilo é válido para o atleta ou talvez se fosse alojamento, se fosse uma coisa mais simples, pudesse e barata, pudesse contemplar mais equipes. Por exemplo, ontem na live da Bahia da Marcinha lá, o Ives, que é um grande, o cara da Liga Nordeste, que fundou a Liga Sim, Nordeste, ele falou que os CBCs eles têm 1% de uma loteria federal. Então, eles já têm a entrada de recurso público. E que, pô, havendo entrada de recurso público, é uma vergonha não ser franqueado a todos os estados. Isso eu concordo é, plenamente com ele. não sabia, estou Então, sabendo por agora, exemplo, mas concordo. pois é, eu descobri isso agora. Então, pô, eu acho desnecessário, assim, sabe? É, É ridículo até. Hotel 5 estrelas para garoto de 15 anos. Pô, quantas vezes já dormiu em alojamento? Novo Hamburgo é um campeonato espetacular. E, pô, E é um alojamento que a gente beliche, tem. alojamento, todo mundo junto, uma comida decente, não tem nada demais, mas, pô, justa, tá lá, tudo bonitinho, quentinho, legal, não precisa ser nada demais. E você não acha um desperdício como é feito, como é o dinheiro que é gasto no CBC? Ah, com certeza, Marcelo. Tudo que é de dinheiro, principalmente de governo, essas coisas, a gente sabe que não é da melhor maneira. Eu concordo, eu acho que dá para ser. Eu até vi uma das lives, não lembro agora com quem foi, que você entrevistou, e até falou que com 4 mil, que é o que você paga no CBC, 4 mil por mês, a pessoa lá fazia Ele basquete o ano faria todinho. tudo. Foi o Amapá, foi o O Felipe do Amapá Amapá que falou isso. fazia É, basquete o ano todinho. Então, todas as então categorias de base todas as que ele falou. categorias de base. Então, para eles, no É isso Amapá, aí. com 4 mil por mês, pô, ele ia fazer basquete a vida toda. Para ele O seria bem ano mais todo, interessante, claro, do que levar 12 meninos para jogar um evento. Bem mais interessante lógico. ter. Mas concordo, eu acho que o modelo CBC tem que continuar, mas como quase tudo aqui, tem que ser revisto, pode ser feito de uma maneira melhor. Pé no Tem chão, né, velho? Pé no pé no chão, pelo chão, amor de Deus. tem evento CBC que eu já vi aí que dá 20 e poucas equipes, não tem condição, dá para nivelar antes, dá para nivelar Tá. antes, ou nivela de alguma forma, ou tipo sul-americano eles nivelam lá em uma semana, né? Série A, Série Prata, Sim. série Ouro, Com Série 3 dias Bronze, já está todo mundo nivelado. todo Em mundo está 3 dias está nivelado todo mundo já, nas suas casas. mas dá para todo mundo participar, dá para ser melhor, pode ter feito a nível regional, dá para classificar, um classificatório. O Brasil é muito grande. Já pensou se tivesse um. Muito grande. Lógico, tem o brasileiro de seleção, mas tem um CBC. Vamos lá, eu vou dar aqui para Paraíba, para o Ceará, Pernambuco, entrar e fazer um CBC aqui. Os 3 primeiros Claro. vão para um brasileiro nacional.
É quase o Exatamente. mesmo. Dava para ter Pensando criatividade nisso, para fazer muita coisa, menos o pensando, modelo que é. é quase como se fosse de seleção. Sim, A única coisa que eu sou contra só seleção é porque limita a 12. Limita sim, a sim, 12. concordo. 12 é muito pouco para você fazer um Muito bom. basquete. Vamos, Mas ao 12 mesmo tempo melhores. motiva todo mundo a estar treinando cada vez Sim, mais para estar entre sim, esses sim, 12, né? com certeza, É com certeza. igual Mas a seleção brasileira, etc. eu acho que dá. Ramon, filosofia de jogo. Você quer terminar? Desculpa, você quer terminar? Não, eu ia só terminar dizendo que dá para fazer os dois pé no chão. Botar, vamos lá, realidade de cada estado do país, realidade de cada região, e aí você consegue fazer basquete o ano todinho para todo mundo. É gestão, isso aí é Concordo. gestão. É querer. Filosofia de jogo. Como que você gosta de botar o seu time em quadra? Tá, nós temos um problema de genético, né, aqui do Ceará, que é todo mundo baixo, todo mundo anão. Então eu gosto muito de, principalmente nas categorias menores, de jogar muito aberto. Realmente muito aberto. 5 aberto ou 4 aberto. Eu gosto muito, porque eu acho que eu consigo fazer com que o jogador aqui do Ceará fique mais versátil. Ah, esse cara aqui tem 1,90 com 14 anos. 1,90 com Vai 14 anos ficar aqui do com Ceará. 90. 1,90 no Ceará com 14 anos. Marcelo, ele é gigante. Ele é gigante. Sim. Se eu quiser ganhar um campeonato cearense, um campeonato aqui perto, 1,90, ele vai me ajudar bastante com 14 anos. Mas se esse menino, quando for virar adulto, eu dou muito esse exemplo lá para os meninos lá no treino, se esse menino com 18, 19 anos, ele não vira profissional, vamos dizer, ele não tem nível, não chegou no profissional, mas a gente tem que pensar que ele vai continuar no basquete. Com 19, 20 anos, 1,90, ele jogando na posição 5, ele não joga nem campeonato amador. Não dá para jogar mais. Não dá. Então eu gosto muito da Concordo. filosofia de todo mundo aberto, ainda por ser uma característica nossa aqui do Ceará, de pessoas não tão grandes. E aí, quando aparece um ou outro grande, eu tento forçar bastante essa pessoa a jogar aberto, de frente para cesta. De frente para cesta. Show. E bastante rápido. Muito bom. Um jogo bastante rápido, bem dinâmico, que é porque, como a gente não é grande, para a gente ter vantagem em algumas competições, principalmente com o pessoal do Sul, a gente tem que ser mais rápido. Se a gente for tentar jogar no 5 contra 5, chegar jogando no 5 contra 5 contra uma equipe do Rio, na maioria das vezes, fisicamente, a gente não vai conseguir se bater. Principalmente quando chega nas idades mais velhas. Quando chega do aro, já era. Quando chega no sub-17. Quando você está no sub-15, no sub-14, a gente ainda consegue jogar. O menino ainda está se formando, mas quando chega no sub-17, se eu for jogar contra Rio, São Paulo, no 5 contra 5, não vai ter jogo. Eu tenho que fazer o meu time ser o mais versátil e mais rápido possível. Eu gosto muito Você tem toda a razão. Eu uso muito essa filosofia de jogar de frente pro aro. Eu não sei mais quanto tempo a gente tem. Fala um sonho que você tem para o basquete do Ceará, para o basquete brasileiro. Vamos aí. É um sonho pessoal, né? Um sonho pessoal. Eu quero continuar trabalhando com basquete. Um sonho pessoal, eu gostaria de ter uma oportunidade, nem que seja de evento, alguma coisa, mas para mostrar meu trabalho fora. Tem um sonho pessoal de ter uma oportunidade de trabalhar fora, com base, sempre com base, não pense em outra coisa, como eu já tinha falado. Temos mais 25 segundos, Ramon. Tá. E para o Ceará, eu acredito que o meu sonho é que o basquete continue se desenvolvendo. O basquete cearense foi um grande feito para a gente aqui. Eu espero que ele continue, porque quanto mais tempo ele continuar, mais o basquete vai ser desenvolvido e que apareçam cada vez mais equipes, para a gente poder ter um basquete bem forte e mais competitivo.